Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe. O presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, Alexandre de Moraes, participou da simulação do teste piloto de um projeto aprovado pela Corte nesta semana. A iniciativa prevê a participação de eleitores voluntários que vão usar as impressões digitais para verificar a segurança do voto. O projeto piloto vai ser realizado em 18 estados e no Distrito Federal, com 56 urnas, menos de 10% das 641 que vão passar pelo tradicional teste de integridade, que não prevê a participação de eleitores presenciais. Como sempre, a Justiça Eleitoral é aberta a inovações, a sugestões, mantendo o que vem dando certo, mantendo o que vem garantindo a total lisura das eleições. Entre essas medidas, o teste de integridade e, repito, vamos testar esse projeto piloto para ver se vale a pena ou não. Na prática, alguns eleitores vão ser convidados para participar voluntariamente da iniciativa. Após votarem normalmente, os voluntários vão ser conduzidos a um espaço contíguo, onde estará montada a estrutura necessária à realização do teste com biometria, incluindo uma urna eletrônica previamente selecionada. O eleitor vai assinar um termo de consentimento, autorizando o uso de sua identificação biométrica para liberar a urna e estará encerrada sua participação. Com a urna liberada e tendo sido conferida a identificação biométrica, caberá a servidores da Justiça Eleitoral registrar na urna de teste o voto previamente preenchido por representantes de partidos políticos ou entidades que participam do processo de fiscalização, como é feito no teste de integridade tradicional. O rei Charles III visitou Gales nesta sexta-feira. O novo monarca já havia visitado a Escócia e a Irlanda do Norte. São os países que formam o Reino Unido. Charles III encerrou nesta sexta-feira em Gales sua viagem pelo Reino Unido como novo monarca, antes de velar durante a noite o caixão da mãe, Elizabeth II, ao lado dos dois irmãos na Vigília dos Príncipes em Londres. Em galês, o rei agradeceu as palavras amorosas após as demonstrações de carinho e pêsames do parlamento regional, que visitou ao lado da esposa Camila após uma cerimônia religiosa na Catedral Llandaff de Cardiff. A rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. A morte deste símbolo de unidade durante seu longo reinado de 7 décadas estimulou o sentimento independentista em Gales, assim como na Escócia e Irlanda do Norte, o que transformou a viagem de Charles III em uma missão crucial. Mas centenas de pessoas, admiradoras da família real, também receberam Charles III e a nova rainha consorte Camila, com bandeiras de Gales brancas e verdes com um dragão vermelho. Em Londres, milhares de pessoas continuam se despedindo da rainha. Na manhã desta sexta-feira, o fluxo contínuo de súditos obrigou as autoridades a suspender por pelo menos 6 horas o acesso à fila de vários quilômetros, onde a espera até o caixão é de quase 14 horas. A partir das 7h30 da noite no horário local, Charles III e seus irmãos, Anne, Andrew e Edward, prestarão homenagem à mãe com a Vigília dos Príncipes. A tradição começou em 1936, quando os 4 filhos de George V permaneceram em guarda ao redor de seu caixão. O centro de Londres, com alto fluxo de pessoas pela despedida de Elizabeth II, presenciou um ataque a policiais nesta sexta-feira. O governo descartou a possibilidade de terrorismo. 2 policiais foram esfaqueados nesta sexta-feira no centro de Londres. A Força de Segurança da capital londrina descartou um ato terrorista no momento em que a cidade está concentrada na despedida da rainha Elizabeth II. A Polícia Metropolitana informou que os 2 agentes sofreram ferimentos leves e foram atendidos em um hospital.
O agressor foi neutralizado com uma arma de choque e detido como suspeito de provocar ferimentos graves, além de agressão a um trabalhador do serviço de emergência. O ataque aconteceu em uma área movimentada, a uma distância relativamente pequena de onde milhares de pessoas aguardam para visitar o salão em que está o caixão da Rainha Elizabeth II em Westminster Hall, sede do parlamento. O comunicado policial não estabelece nenhuma relação com o funeral. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou em um comunicado que o ataque foi absolutamente atroz e que os policiais correm para o perigo para proteger a todos. O centro de Londres passa por um momento de grande efervescência. O fluxo de pessoas para visitar o corpo de Elizabeth II é tão alto que o acesso à fila quilométrica foi suspenso por pelo menos 6 horas. Antes do anúncio, o governo tinha informado que o tempo de espera na fila chegava a 14 horas. A Rainha Elizabeth II será sepultada nesta segunda-feira em uma cerimônia privada no Castelo de Windsor. Mas o Palácio de Buckingham já avisou que o último adeus será fechado para os familiares. O corpo da rainha será sepultado na segunda-feira em uma cerimônia privada no Castelo de Windsor. A morte da monarca aos 96 anos, há apenas uma semana, encerrou o reinado mais longo da história do Reino Unido, 70 anos. O duque de Norfolk, Edward FitzAlan Howard, que prepara o funeral há 2 décadas, explicou que a vida de Elizabeth II merece uma homenagem apropriada. Ela será sepultada na segunda-feira às 7h30 da noite no horário local, em uma cerimônia privada na capela familiar da igreja de St. George, no Castelo de Windsor, após o funeral de Estado durante a manhã em Londres. Na sexta-feira, no mesmo horário, seus filhos, liderados pelo primogênito, o rei Charles III, participarão da cerimônia que é conhecida como Vigília dos Príncipes. A rainha descansará nesta capela com seu pai George VI, seu marido Philip de Edimburgo, sua mãe Elizabeth e sua irmã Margaret. Mais de 100 chefes de Estado e de governo e outras personalidades devem comparecer ao funeral do século. Entre eles estão o presidente americano Joe Biden, o brasileiro Jair Bolsonaro, o rei da Espanha Felipe VI e o imperador do Japão Naruhito. O homem que tentou atirar contra Cristina Kirchner foi processado por tentativa de homicídio e a namorada dele também vai responder pelo mesmo crime. O caso ocorreu há 2 semanas. Montiel é acusado de ter tentado matar de forma premeditada Cristina Kirchner, contando para isso com o planejamento e acordo prévio de Brenda e Augustina Maria Dias, todos presos, destacou a juíza Maria Capuchetti. A juíza ainda não tomou uma decisão sobre Augustina e Nicolás Carrizo, 4º detido no caso, e ordenou a prisão preventiva dos 2 processados. A vice-presidente da Argentina mencionou nesta quinta-feira a solidariedade do Papa Francisco, seu compatriota, após ser vítima da tentativa de assassinato em Buenos Aires. Kirchner disse que o Papa ligou para ela dias atrás. A vice-presidente afirmou que está viva graças a Deus e à Virgem. A cidade de Buenos Aires voltou a ser a meca dos dançarinos internacionais. Eles participam até 18 de setembro da Copa do Mundo de Tango. Que maravilha, hein? E um detalhe fundamental chama a atenção no espetáculo: as sandálias especiais do ritmo portenho. Para dançar tango, 2 pessoas precisam se juntar e entrosar seus passos para caminhar abraçados. Por isso, as sandálias são tão fundamentais para o ritmo. Nas milongas, como se chamam os locais onde as danças ocorrem, a tradicional troca das sandálias para sair da pista é um espetáculo à parte. Os sapatos são como permiso para volar a terra. O sea, como que tienen que ser muy amoldados al pie y uno sentir que acaricia y que es acariciada a la vez. O sea, para mí es algo muy especial los zapatos. Y aparte tienen que lucir, tienen que tener un lindo taco, brillo, hacerme sentir fuerte, poderosa. Como todos os anos, Buenos Aires voltou a ser a meca dos dançarinos internacionais que participam até 18 de setembro da Copa do Mundo de Tango. Para muitos visitantes, a busca pelo calçado ideal é um momento obrigatório entre as competições.
Em uma loja do bairro da Recoleta, os vendedores recebem clientes com sotaques estrangeiros. No local, são vendidas as sandálias da marca Comme il faut, homenageando o tango de Eduardo Arolas. No me gustaban mucho los zapatos que había en el mercado y entonces yo decidí hacerme mis propios zapatos y fui a aprender. Y estuve 2 años haciendo mis propios zapatos hasta que, me estuve perfeccionando el calce, la altura, la comodidad. Hoje, a marca vende cerca de 15 mil pares por ano e exporta para o Japão, Estados Unidos e Europa. A Comme il faut oferece sandálias com saltos que vão de 7,5 a 9,5 centímetros, de acordo com cada gosto. Marina Kenny tem pés tão pequenos que precisa de sapatos feitos sob medida. Bailarina desde 2002 e professora de tango, yoga e musicoterapeuta, durante a pandemia do coronavírus, ela idealizou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar colegas e milongas sem atividade. Foi assim que nasceu o e-book intitulado En Tacos, que pode ser lido através do seu blog, para o qual convidou uma dezena de bailarinos para relatar suas experiências sobre as sandálias. Tuve momentos de pensar que solo con zapatos podía bailar, de pensar que no podía bailar más con los zapatos, de reconstruir mi baile para que pueda hacerlo sin los zapatos, de volver a reconstruirlo para incorporar los zapatos ya habiéndolos elegido a conciencia. Existem várias opiniões de dançarinas sobre as sandálias de tango. Algumas sustentam que a perna assume uma estética diferente ao dançar com salto. Outras seguem o lema, meus pés primeiro, calçados depois. Uma coisa é certa no mundo do tango: as sandálias geram tanta curiosidade e interesse quanto o próprio ritmo. Vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos depois do comercial. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Isra Raed não sai de perto da filha, a pequena Malak, de apenas 4 meses de idade, em um hospital de Amman, a capital da Jordânia. O bebê foi retirado com vida de um prédio que desabou depois de ficar mais de 24 horas soterrado sob os escombros. Um bebê de apenas 4 meses foi retirado com vida dos escombros de um prédio que desabou na terça-feira em Amman, capital da Jordânia. A pequena Malak, que em árabe significa anjo, se recupera em um hospital da cidade depois de passar mais de 24 horas soterrada. حكى لي الحمد لله بنتك معجزة إنها طلعت معجزة من تحت الرماد من تحت هدام 4 طوابق معجزة إنها طلعت الحمد لله بشكر ربنا كتير الحمد لله شكرا لك يا رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Na terça-feira, o edifício residencial de 4 andares veio abaixo, deixando pelo menos 10 pessoas mortas e vários feridos. Segundo a mãe de Malak, a criança estava na casa de um amigo da família que morava no porão do edifício. العمار لما كان مهدود أقول بنتي عايشة مش عايشة وينك يا ماما وين أنتي وين. Quando vi o prédio no chão, pensei: minha filha está viva? Onde é que ela está? Onde é que ela está sob essas ruínas? Em que direção? Em que quarto? Não sabia se ela estava viva ou morta, mas tive a sensação de que ela ainda estava respirando, que estava esperando por mim. Foi o que meu marido me disse, que nossa filha estava esperando por nós, e ele estava certo. طفلتي عم تستناني مثل ما قال لي زوجي قال لي عم تستنانا طفلتنا فعلا كانت عم تستنانا.
Nesta quinta-feira, equipes de resgate seguiam buscando vítimas no local da tragédia. De acordo com a agência de notícias estatal, o Ministério Público ordenou 3 prisões pela tragédia, o síndico do prédio e outras 2 pessoas envolvidas na manutenção que deveria ter sido realizada. Fortes chuvas causaram enchentes que deixaram pelo menos 10 mortos na Itália. As regiões mais afetadas foram Ancona e Umbria. Preocupação no centro da Itália. Pelo menos 10 pessoas morreram depois de fortes chuvas que caíram entre quinta e sexta-feira na região. 3 pessoas foram declaradas desaparecidas, entre elas um menino de 6 anos que estava com a mãe em um veículo. A mulher foi resgatada, mas a força da água levou a criança, de acordo com a agência AGI. A região mais afetada é a província de Ancona, seguida pela vizinha Úmbria. Em Ancona, muitas áreas ficaram sem energia elétrica e sem linhas telefônicas. As escolas vão ficar fechadas nesta sexta nas cidades mais afetadas. De acordo com o jornal Corriere della Serra, a precipitação na quinta-feira foi de quase 400 milímetros de chuva, o equivalente à média de quase 6 meses na região. A Ucrânia encontrou centenas de sepulturas e uma cova coletiva perto da cidade de Izium, recém-reconquistada pelas forças ucranianas. E as Nações Unidas pretendem enviar uma equipe de investigação ao local. Centenas de sepulturas marcadas com uma cruz foram encontradas em uma floresta nas proximidades de Izium, cidade recentemente reconquistada pelas forças de Kiev no nordeste da Ucrânia. As autoridades ucranianas examinavam uma cova com os corpos de 17 soldados ucranianos, marcadas com uma cruz e a frase Exército Ucraniano, 17 pessoas, Izium do necrotério. O conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, afirmou que este é apenas um dos locais de enterro em larga escala encontrados perto de Izium. Desde o início do mês, a Ucrânia recuperou o controle de milhares de quilômetros quadrados, graças a uma ofensiva executada em várias frentes de batalha contra as tropas russas. A cidade de Izium, que tinha quase 50 mil habitantes antes da guerra, foi cenário de combates intensos antes de ser tomada pelos russos. A localidade, transformada em um ponto crucial para o abastecimento das tropas russas, foi reconquistada pelo exército ucraniano na semana passada. E ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia vai apoiar Kiev o tempo que for necessário. Ela foi à capital ucraniana para discutir a adesão dos ucranianos ao bloco. Recebida na capital ucraniana pelo presidente Volodymyr Zelensky, a política alemã afirmou que a União Europeia vai seguir dando suporte ao país pelo tempo que for necessário. Indeed, it is now the 3rd time that I'm here in Kyiv since the beginning of this atrocious war. And I must say it is impressive to see how much has changed to the better here in Kyiv. Life has come back to Kyiv. I saw people in the streets starting their businesses again. You told me how much more the city is lively now and moving forward. A viagem coincidiu com a reunião no Uzbequistão entre o presidente russo Vladimir Putin e o colega chinês Xi Jinping, 2 aliados cada vez mais próximos. No terreno, as forças ucranianas consolidam avanços contra as tropas russas no leste do país em uma ofensiva apoiada por armas ocidentais. Все це обов'язково буде, ми на це заслуговуємо і тому ми хочемо вже, поки ми ще на цьому шляху до членства в Європі, ми б хотіли приєднатися до внутрішнього ринку ЄС. A Ucrânia ganhou o status de candidata à União Europeia em junho, ao mesmo tempo que a antiga República Soviética da Moldávia, com quem faz fronteira. A votação histórica em Bruxelas enfureceu Moscou, que tentou manter influência política e militar em ambos os países desde o colapso da União Soviética há 3 décadas. A presidente do Bloco Europeu disse pouco antes da viagem que as sanções contra a Rússia permaneceriam em vigor e que os europeus devem manter sua determinação. O Kremlin respondeu reduzindo ou interrompendo completamente o fornecimento de gás aos países do continente. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai discursar na Assembleia Geral da ONU na próxima semana. A medida, que normalmente não é permitida, foi autorizada pelos Estados-membros.
Os Estados-membros da ONU votaram nesta sexta-feira para abrir uma exceção para permitir que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky discurse na Assembleia Geral da próxima semana por vídeo, apesar da oposição russa. Dos 193 Estados-membros, 101 votaram a favor de permitir que Zelensky apresentasse uma declaração pré-gravada, em vez de pessoalmente, como normalmente exigido. 7 membros votaram contra a proposta, incluindo a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro. Outros 19 países se abstiveram. Os líderes mundiais foram autorizados a falar por vídeo nos últimos 2 anos por causa da pandemia de Covid-19, mas este ano o evento volta a ser presencial. A partir de terça-feira, cerca de 150 chefes de Estado e de governo devem subir ao pódio para discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Como manda a tradição, o presidente do Brasil é o primeiro a falar. Jair Bolsonaro viajará para Nova York após participar do funeral da Rainha Elizabeth II em Londres. E aqui, nessa Assembleia Geral... Armar a Ucrânia pode ser aceitável se as condições de moralidade forem cumpridas. Foi o que disse o Papa Francisco. Ele também considerou necessário dialogar com todos em uma alusão velada à Rússia. Questionado sobre a necessidade de fornecer armas à Ucrânia, o Papa Francisco destacou a noção de moralidade. Esta é uma decisão política. Essa é uma decisão política que pode ser moralmente aceitável se as condições de moralidade forem cumpridas. São muitas e sobre as quais podemos falar. Mas pode ser imoral se for feita com a intenção de causar mais guerra, ou de vender armas, ou descartar aquelas que não são mais necessárias. A motivação é o que qualifica em grande parte a moralidade desse ato. A motivação é aquela que em grande parte qualifica a moralidade de este ato, não? A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa dentro do avião na volta para Roma, após uma visita de 3 dias ao Cazaquistão. Defender-se não é apenas lícito, mas também uma expressão de amor ao país. Quem não se defende, quem não defende algo, não o ama. O Papa destacou a necessidade de dialogar com todos, uma alusão implícita à Rússia, com a qual a Santa Sé tem se esforçado para manter uma abertura diplomática desde a invasão da Ucrânia. Buongiorno e grazie tante per la vostra compagnia. E depois do intervalo, estamos de volta com mais notícias. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Países asiáticos se reuniram nesta sexta-feira na Organização de Cooperação de Xangai, no Uzbequistão. As potências orientais se colocam como contrapeso à influência ocidental, principalmente dos Estados Unidos. O presidente chinês Xi Jinping pediu nesta sexta-feira uma mudança da ordem internacional para uma direção mais justa e racional, enquanto o líder russo Vladimir Putin celebrou a influência crescente dos novos centros de poder. As declarações foram dadas durante a reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que acontece no Uzbequistão. A OCX reúne China, Rússia, Índia, Paquistão e 4 repúblicas da Ásia Central: Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tadiquistão. O fórum foi criado em 2001 como uma ferramenta de cooperação política, econômica e de segurança, mas também para servir de contrapeso às organizações ocidentais. Xi também afirmou que os países integrantes devem abandonar o que ele chamou de política de blocos e apoiar o sistema internacional com a ONU no centro. A OCX acontece no momento em que Moscou e Pequim enfrentam relações muito complicadas com os Estados Unidos, como consequência da invasão da Ucrânia e do apoio de Washington a Taiwan.
As declarações de Xi e Putin ilustram as turbulências que abalam as relações internacionais há vários meses, especialmente desde a invasão russa da Ucrânia. Novos balanços divulgados nesta sexta-feira apontam que mais de 210 pessoas morreram nos confrontos desta semana entre Armênia e Azerbaijão. A presidente da Câmara de Representantes americana, Nancy Pelosi, afirmou que pretende visitar a capital armênia nos próximos dias. Mais de 210 pessoas morreram nos confrontos desta semana entre Armênia e Azerbaijão, nos piores combates entre os dois países em 2 anos. Os novos balanços foram divulgados nesta sexta-feira. O Azerbaijão afirma que 77 pessoas morreram no conflito, enquanto a Armênia contabiliza 135, além de muitos feridos. As partes se acusam mutuamente de terem provocado os confrontos, que eclodiram na terça-feira e foram interrompidos 2 dias depois, graças à mediação internacional. Os dois vizinhos do Cáucaso já se enfrentaram em 2020 pelo controle da disputada região de Nagorno-Karabakh, que resultou em mais de 6.500 mortes e forçou a Armênia a ceder territórios ao Azerbaijão. A região é um enclave de maioria armênia que se separou do Azerbaijão com o apoio de Yerevan. Este é o confronto mais sério desde a Guerra de 6 Semanas entre os dois países em 2020 e ocorre quando a Rússia, aliada próxima da Armênia, está envolvida em quase 7 meses de intervenção militar na Ucrânia. A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta sexta-feira que pretende visitar a capital da Armênia neste fim de semana. No Equador, o alto número de tentativas de suicídio preocupa as autoridades. Em uma ponte na capital Quito, são pelo menos 2 tentativas de suicídio por semana. Pelo menos 2 pessoas por semana tentam cometer suicídio nas pontes de Quito, capital do Equador. Para diminuir o índice, o programa Somos uma Ponte de Vida foi criado. Nessas cabines, há equipes de intervenção que percorrem toda a extensão das pontes. À noite, os alertas são gerados a partir de uma linha direta de telefone. Somente este ano, já foram registrados 300 suicídios em todo o país e 508 tentativas de interromper a vida. Desde que empezamos la intervención hasta el momento hemos logrado intervenir 31 situaciones en las cuales hemos logrado detener el intento suicida a través de la participación de agentes metropolitanos de control, la Policía Metropolitana, agentes de tránsito con apoyo de la Policía Nacional y también la intervención de nuestros psicólogos de la Secretaría de Salud que están aquí permanentemente para dar asistencia y contención emocional a las personas que se encuentran en esta situación. Sara Herrera, de 29 anos, integra a equipe municipal de guarda da ponte sobre o rio Tite e, graças ao seu trabalho, um suicídio foi evitado. Y le encontramos a ese señor, le encontramos en donde él se estaba escondiendo precisamente para que la cámara no le vea, no le alerte y no nos diga que él está ahí y pudimos hacer esta intervención. Entonces, también son cosas que pasan y que a veces uno no puede explicar muy bien. De acordo com o Ministério da Saúde do Equador, país com cerca de 18 milhões de habitantes, a taxa de suicídio é de 6,9 para cada 100 mil pessoas. Em 2021, o país registrou 1.237 casos, a maioria homens. O atendimento médico em hospitais públicos para casos de depressão passou de 63.671 em 2019 para 117.054 em 2021. Me parece a mí que después de la pandemia muchas personas tuvieron mucho espacio para estar a solas consigo mismas y pudieron encontrar muchas cosas que tal vez a las que no les estaban prestando atención. Entonces, que esta situación hizo que la gente se despierte un poco más, que se dé cuenta de que quizás vive en caos muchas veces y que necesita una ayuda, quizás una escucha, unos oídos que estén ahí prestos. As autoridades de Quito relatam que 8% das pessoas que tomam a decisão de cometer suicídio optam por uma queda de altura. O trabalho do psicólogo inclui fornecer informações às pessoas sobre como reconhecer comportamentos de risco e quando procurar ajuda profissional. Que exista un tabú sobre las enfermedades mentales. Entonces, si yo sufro de ansiedad, no voy a una unidad de salud porque me da vergüenza, me da miedo, ¿qué va a pasar? Entonces, existe un subregistro de atenciones.
Os familiares de quem tenta suicídio pulando de pontes não querem assumir a responsabilidade sobre a pessoa quando ela chega ao hospital. Ao mesmo tempo, os serviços psiquiátricos e psicológicos do Ministério da Saúde não têm capacidade operacional para cuidar de todos. De acordo com os psicólogos, durante as rondas na ponte, é normal encontrar pessoas nas cabines de atendimento procurando ajuda. João Lourenço tomou posse para segundo mandato em Angola. Ele começa a trajetória após sua polêmica vitória eleitoral no mês passado. Lourenço, de 68 anos, voltou ao poder depois de a eleição de 24 de agosto ter dado ao seu Movimento Popular de Libertação de Angola, conhecido pela sigla MPLA, uma pequena maioria, com 51,17% dos votos. A eleição era para eleger o parlamento, com o líder do maior partido ascendendo automaticamente à presidência. Foi o resultado mais estreito já obtido pelo MPLA, que governa desde a independência de Portugal em 1975. O UNITA, um antigo movimento rebelde que travou uma guerra civil de 27 anos contra o governo do MPLA, obteve ganhos significativos, conquistando 43,95% dos votos, contra 26,6% em 2017. No seu discurso de posse, Lourenço prometeu combater o desemprego juvenil e aumentar os salários, inclusive para os militares. O envio de migrantes em aviões e ônibus por governadores republicanos, tanto para uma luxuosa ilha no nordeste dos Estados Unidos quanto para Washington, desencadeou uma batalha política no país. Vários migrantes latinos foram encontrados perto da residência da vice-presidente democrata Kamala Harris, em Washington. A Casa Branca reagiu ao movimento encabeçado pelos governadores republicanos, classificando de vergonhoso e cruel o translado de pessoas como arma política. There's a process in place. We have had a process in place. There's a legal way of doing this. For managing migrants, Republican governors interfering in that process and using migrants as political pawns is shameful, is reckless. And just plain wrong. Segundo o gabinete do governador do Texas, Greg Abbott, desde abril, o estado enviou cerca de 10 mil migrantes para Washington, Nova York e, mais recentemente, Chicago. O objetivo é denunciar a política do presidente Joe Biden, a quem os republicanos acusam de ter transformado a fronteira com o México em uma peneira. A proximidade das eleições de meio de mandato em 8 de novembro também traz a questão dos migrantes para o centro das campanhas políticas. Na Bolívia, um grupo de mulheres prova que o montanhismo é para todos os gêneros e etnias. As cholitas escaladoras reivindicam os direitos das mulheres indígenas através do esporte. Essas aimarás conquistam mais do que as montanhas que escalam. São as cholitas escaladoras da Bolívia, o ARMIS, grupo que reivindica os direitos das mulheres indígenas através do montanhismo. Uma de suas fundadoras é Cecília Lusco, filha de um guia de escalada. Desde criança, ela sonhava em pisar no cume do nevado Huayana Potosí, a 6.088 metros acima do nível do mar, mas por muito tempo se limitou a cozinhar e carregar mochilas dos aventureiros. Até que, junto com outras mulheres do interior, decidiu tornar um sonho comum a todas em realidade. No ano 2015, nos convocamos para subir a montanha Huayna Potosí, do qual estamos agora, para demonstrar que as mulheres somos fuertes e valientes, que podemos lograr ir com nossa vestimenta, que é as polleras, não? As mulheres indígenas tiveram que enfrentar o ceticismo e a desconfiança de muitos montanhistas, mas nada tirou dessas donas de casa a meta de chegar ao topo. Sempre que podem, elas viajam 2 horas a partir de El Alto, cidade vizinha a La Paz, até as paredes de gelo para treinar. Após descansarem em um abrigo próximo à geleira, elas se preparam e saem por volta da meia-noite para alcançar o cume do Huayana Potosí. A jornada é difícil, mas as montanhistas mal param durante as 7 horas de caminhada. Quando he chegado à cima, he chorado de felicidade por la primeira vez, por conhecer e sentir aí arriba como se sentia. É como estuvieras volando entre as nuvens e tocando o cielo.
Era uma alegria imensa, não? E ver também as minhas companheiras e compartilhar com tantas mulheres é muito bonito. A filha de Cecília, Camila Tarque, de 18 anos, acaba de se juntar à equipe e também está animada. É porque a mim me apasiona, me gusta escalar as montanhas, me gusta como flamea a pollera en la cima de la montaña. Es como si yo estuviera encima de las nubes, ¿no? Cagando casi por tocar una estrella cuando ya es de noche, cuando salimos de noche, o viendo todas las nubes por el cielo cuando ya sale el sol. Os indígenas representam quase metade da população da Bolívia, mas eles viram seus direitos ignorados durante grande parte da história do país, principalmente do lado feminino. Nos hemos empoderado mucho las mujeres, porque siempre digo, nos hemos empoderado, hemos roto varias barreras, ¿no? Hemos llegado hasta más lejos, ya queremos llegar más lejos y seguir demostrando las mujeres de pollera, siempre llevar la cultura aymara en alto. Após os temores iniciais, as cholitas escaladoras agora pretendem alçar voos mais complicados do que a conquista do Aconcagua, a montanha mais alta da América do Sul, em 2019. No horizonte, nada menos do que o Everest, onde está o pico de maior altitude do planeta, a mais de 8.800 metros acima do nível do mar. E por aqui encerramos esta edição, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.